2014, ou seja, cara, eu comecei em 2006, olha essa cronologia. Comecei em 2006. Olha quanto tempo eu, Zé Mané, levei para entender o que eu tô te falando. Então aproveita, cara, aproveita, porque essa mega aula vale 8 anos da minha vida. Eu tô pegando 8 anos da minha vida e tô te entregando, e você pode colocar isso no bolso, sair andando e não aproveitar e gastar mais 10 anos da sua, ou você pode pegar agora, colocar isso e aproveitar, cara, e fazer o divisor de águas que eu fiz na minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar, quanto mais eu trabalhava com artistas grandes, com artistas famosos, eu citei alguns, mas, por exemplo, ó, em 2014 para 2015, foi gravado o disco do Almir Sater e do Renato Teixeira, o Ar, nos estúdios da Angorá. Eles foram produzidos em Nashville, com a banda de Nashville, e todas as vozes, violas do Almir e do Renato foram gravados na Angorá. Esse disco ganhou Grammy no ano seguinte. Melhor álbum de músicas de raiz sertaneja, ou músicas sertanejas raiz. Então, assim, cara, quanto mais eu trabalhava com artistas consolidados, famosos, renomados, mais os meus paradigmas mudavam. Porque eu nasci e cresci no velho mercado. Eu nasci e cresci quando existia a catraca. E eu vi, e foi bem, ó, o Spotify chegou quando? O Spotify chegou em 2015 no mercado. Quando a gente começou a trabalhar os lançamentos e a gestão, era só no YouTube. O foco era vender música no iTunes. Era o que dava dinheiro, o download. Então, o que acontece? Quanto mais eu trabalhava com esses artistas, e principalmente eu trabalhei com muitos artistas jovens, muitos artistas que às vezes não tinham a maior estrutura e dinheiro e investidor, mas que no orgânico, cara, faziam um milagre, faziam a chinela cantar, faziam a audiência explodir, saca? Então, o que eu comecei a reparar? O que pela observação, eu não sei se teve um dia que eu chutei assim, ó, a cama, sabe? Quando você chuta com o dedinho, assim, que dá aquela... Ai! E aí você chuta... Eu não sei se teve um dia que eu chutei o dedinho e, pá, deu estalo. Talvez. Mas eu sei que, naturalmente, observando isso aqui, tentando entender esse fenômeno que eu estava vendo acontecer tantas vezes na minha frente e nos projetos que eu estava participando, e acontecia, e acontecia, e acontecia. E aí eu vi um projeto. Eu vi o projeto A. Por exemplo, ao meu redor, muitos projetos acontecendo e muita gente querendo replicar o que estava acontecendo nos projetos que eu estava trabalhando. E algumas pessoas tentavam replicar e falhavam. E aí eu falava, cara, por quê? Por que funciona no A e não funciona no B? Por que A funciona e B não funciona? O que diferencia um projeto que conecta com uma pessoa, 100 pessoas, 1000 pessoas, 20 mil pessoas? E foi aí que eu descobri que a sequência do planejamento é fundamental para o seu projeto dar certo. Eu vou repetir de novo, porque essa é uma das frases mais importantes da mega aula e que mais vai fazer diferença na sua cabeça se você entender o que eu estou falando aqui. A sequência do planejamento é fundamental para o seu projeto dar certo. Então, qual que é o problema? O que acontece? O que dá errado, né? Normalmente no planejamento dos artistas. Cara, a maioria das pessoas não sabe o que eu vou te ensinar agora. E não é porque, não é culpa delas, ou não é culpa sua que você não sabe o que eu vou te ensinar aqui. É porque ninguém fala sobre isso. E até pouco tempo atrás tinha uma puta catraca impedindo as pessoas de avançar. Então, é normal que as pessoas não saibam o que eu vou falar agora. Eu demorei 8 anos para aprender, trabalhando com música, pagando as minhas contas com música, trabalhando, produzindo show, produzindo projeto, gravando música, lançando música, e eu levei um belo tempo para aprender. Depois que eu aprendi, depois que você vê o que eu vou te ensinar e você colocar em prática, não dá para desver, não dá para voltar atrás. E foi o que aconteceu comigo. E o que é essa sequência de planejamento? O problema é que normalmente os artistas começam pela produção musical, pelo marketing, pelas vendas, e pulam uma das etapas fundamentais para o seu projeto dar certo. A maioria fala, mas eu produzi
com fulano fez as minhas músicas. Pô, eu fiz o marketing, eu divulguei no Instagram, eu contratei uma assessoria de imprensa, eu fiz ads no Instagram, eu coloquei para tocar no rádio. Cara, tem alguns de vocês, talvez estejam numa etapa muito anterior a isso, e tudo bem, o que eu vou falar aqui vai te ensinar para você começar certo. Tem pessoas que já deram os primeiros passos, e talvez não estejam dando resultado. Talvez você não tenha ciência do que eu vou te falar agora, mas tem muitos projetos que já investiram milhões na música e não deram certo. Teve uma pessoa, eu não quero puxar todos os outros players do mercado para dentro dessa mega aula, mas teve um artista que comentou num vídeo do meu Instagram, fulano da gravadora tal, fulano, que agora ele não é da gravadora, ele é head de uma distribuidora, mas, fulano que é head de uma distribuidora deu a letra. Com menos de 30 a 40 mil, você não consegue fazer barulho para lançar uma música. Esse cara, maior respeito pelo trabalho dele, antes dele ser head dessa distribuidora, ele foi presidente de uma gravadora multinacional, que numa época que a gente estava lançando um projeto nosso, também essa gravadora lançou 2 projetos, com investimento de mais de 1 milhão em cada um. O nosso projeto era um pangaré perto disso. Teve um investimento ridículo, feito assim, na raça. E o nosso projeto foi assim, muito além do projeto da gravadora. O projeto da gravadora, nenhum dos dois deu resultado, né? Enfim, inclusive atrapalhou a gente, porque quando a gente ia fazer o trabalho, a gente sempre ouvia, a gente queria entrar num espaço e a gente não tinha recurso, mas aí os caras falavam, não, mas o projeto tal acabou de chegar aqui e pagou tanto, o projeto tal acabou de chegar ali e pagou tanto. E eram projetos insípidos, que faltou exatamente essa etapa que eu vou falar aqui para vocês, que focou muito no produto, que aqui, não é nem produção musical. Eu falei que a etapa é produção musical porque fica mais fácil para vocês entenderem, mas focou no produto, que é a produção, que uma das coisas do produto é a produção musical, focou em, tem um produto incrível, mas faltou, cara, a primeira etapa. E aí não adiantou a gravadora colocar milhões, e a gravadora, com todo o recurso da gravadora, com a experiência de toda a equipe da gravadora, colocando milhões, os caras não conseguiram fazer. Então, assim, acontece, cara. Às vezes grandes investidores, empresários, artistas com recurso quebram a cara, mas porque muitas vezes eles estão pulando essa primeira etapa, que é a seguinte, é planejamento e principalmente a definição correta do conceito artístico. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, qual que é o divisor de águas? É você entender que a sequência do planejamento é fundamental para o seu projeto dar certo. E eu vou te explicar a sequência. Hoje eu vou te explicar a sequência, eu vou te explicar a fundo sobre planejamento e definição correta de conceito artístico e por que isso aqui é o que realmente dá resultado na hora de lançar um projeto da música. Tá bom?